Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Plenário aprova mudanças na composição das comissões permanentes da Câmara, mas as alterações não atingem o Conselho de Ética. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Pschitek. Líderes se reúnem daqui a pouco para discutir a presidência das comissões permanentes. Do corredor das comissões, também ao vivo, Carolina Nogueira. Comissão especial do Senado ouve hoje autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje é quinta-feira, 28 de abril, agora em Brasília, 8 horas e 52 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Numa sessão que entrou pela madrugada, o plenário da Câmara aprovou alterações na composição das comissões permanentes. Mas essas mudanças não atingem o Conselho de Ética. O plenário voltou a analisar o projeto de resolução que muda a composição das comissões permanentes da Câmara. A alteração é feita para que as comissões espelhem as recentes trocas de partido feitas por deputados durante o período em que isso foi permitido. A proposta prevê a substituição de membros das comissões por deputados do mesmo partido e não mais do mesmo bloco partidário, como era a regra. Essa mudança é para afetar o funcionamento do atual Conselho de Ética, onde o presidente da casa responde a uma representação. Há aqui uma última chance de dizerem não a essa tentativa de interferência no Conselho de Ética. Nós estamos mudando uma determinada regra para a casa, para as futuras comissões e para tudo aquilo que existe na casa. Ou seja, o representante do partido é o titular que representa o partido naquele momento. Se ele vier a faltar numa determinada votação dentro de uma comissão, que não é só a comissão do Conselho de Ética, é qualquer comissão, ele será substituído pelo suplente do partido dele. Entre propostas diferentes sobre o mesmo tema, prevaleceu a emenda apresentada pelo deputado Alessandro Molon, da Rede. A proposta aprovada esclarece que a nova regra de substituição só vale para comissões a serem formadas a partir de agora, ou seja, exclui o Conselho de Ética. Na votação seguinte, houve tumulto. O plenário analisava um pedido de retirada de pauta da proposta que cria uma nova comissão permanente dedicada à mulher. Parte dos deputados, principalmente da bancada feminina, não aceitou um resultado de votação anunciado pelo presidente Eduardo Cunha e impediu o relator de apresentar seu parecer. Foi preciso suspender a sessão para os trabalhos serem retomados mais tarde. Vamos repercutir um pouco esses assuntos falando ao vivo do Salão Verde com a repórter Mariana Pschitek. Bom dia, Mariana. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Vamos então saber um pouco como é que foi o clima da votação ontem no plenário com os deputados Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, e o deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, que é vice-líder do PT. Deputado Max Filho, essa votação nas comissões, começando pelo começo, essa questão de excluir o Conselho de Ética, o senhor acha que foi o ideal? Na verdade, o nosso partido foi contra a matéria, contra essa alteração, porque nós entendemos que o que deve valer é exatamente o resultado da eleição, onde o eleitor, que foi às urnas, determinou a quantidade de deputados que cada partido devesse ter aqui nessa casa. Com a alteração de ontem, foi mais até para atender a criação de alguns partidos, como o próprio Rede, e também algumas alterações partidárias que foi possível a partir da janela aberta pela emenda constitucional que vigorou no último mês de março. Então foi para atender essa demanda específica. Nós entendemos que não era o correto. Votamos contra a matéria, mas tentamos aperfeiçoá-la de alguma forma, acolhendo a emenda do Partido Rede, que excluísse, por assim dizer, o próprio Conselho de Ética, haja visto o fato que nós estamos aqui traumatizados pelas constantes alterações e mudanças de prazo e golpes, nesse caso sim se aplica a palavra golpe, ao funcionamento do Conselho de Ética. Então, minimamente se corrigiu e se preservou a integridade do Conselho de Ética, que está debruçado sobre um tema que é muito caro a nós, membros do parlamento, e ao povo brasileiro, que é a quebra de decoro parlamentar praticado pelo próprio
presidente da instituição pelo presidente da Câmara. Deputado Zé Geraldo, o senhor, que é do Conselho de Ética, como é que o senhor avalia essa votação de ontem, distribuindo os deputados pelas comissões, sem contar o Conselho de Ética? Olha, eu acho que para nós estávamos bastante preocupados sobre mudanças no Conselho, nós tivemos um bom resultado. Até porque eu penso que o Conselho não pode ser nem comparado com uma comissão, ele tem um papel, ele é um conselho. Enquanto que uma comissão debate projetos, debate matéria, lá no Conselho nós julgamos deputados, né? Então eu penso que o Conselho ficou preservado. Isso é bom, inclusive, para a democracia aqui na Câmara dos Deputados e que nesse momento enfrenta uma situação bastante complexa, que é o julgamento do próprio presidente desta casa, que não é uma matéria simples e tem sido muito duro para nós que atuamos naquele conselho. Bom, outra polêmica no plenário, que nós vimos um pouco na reportagem ontem, foi essa questão da criação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e como é que seriam divididas as atribuições dessa comissão e em relação a ela e a Comissão de Seguridade Social e Família. Um dos problemas, um dos questionamentos do plenário era a questão em relação ao nascituro, né, o feto, que poderia implicar em questões sobre discutir projetos sobre aborto na Comissão da Mulher ou da Seguridade. Ficou decidido que esse assunto fica para a Seguridade. A sua opinião do senhor, deputado? Eu acho que nesta matéria as mulheres deveriam ter tido um protagonismo maior, né? Inclusive a grande revolta das deputadas ontem é que em vários momentos elas estavam sendo excluídas desse processo até de fazer o debate. Eu penso que era importante que essa matéria pudesse ser, sim, debatida no âmbito de uma comissão das mulheres, até porque as mulheres são a metade ou mais da população brasileira e aqui na Câmara dos Deputados nós temos um grande número de mulheres deputadas que tem um trabalho muito grande e deveria ser, na minha avaliação, homenageada, tendo essa matéria levada à comissão. Max Filho, como é que o senhor avalia a criação ontem nessa comissão? Tem a comissão do idoso, mas a polêmica mesmo ontem foi por conta da comissão da mulher. A nossa preocupação é exatamente com o bom funcionamento do parlamento, né? É importante que a Câmara dos Deputados possa oferecer ao povo brasileiro uma qualidade na elaboração das suas leis. E ontem foi criada aqui a 24ª e a 25ª Comissão Permanente da Casa. São tantas comissões e agora a expectativa de que essas novas comissões criadas, elas tenham novas estruturas, novos funcionários, mais cargos, mais encargos, mais gasto público no momento em que o Brasil não precisa. Eu acho que ontem andamos na contramão ao criar novas comissões daquilo que se espera dos representantes do povo brasileiro. Alguém já disse que se o povo soubesse como são feitas as leis e as salsichas, não dormiria tão tranquilo. Então, acho que o parlamento, ele errou, ele peca em criar novas comissões, os projetos de lei vão ter mais comissões para tramitar e vai ficar cada vez mais lenta a tramitação de processos e projetos de lei, e isso vai demandar uma nova estrutura e é tudo aquilo que o país não precisava nesse momento. Bom, deputado, e como não dá para falar de Salão Verde sem falar de impeachment, apesar do impeachment não estar mais aqui na Câmara, ontem, nós vamos falar um pouquinho, porque ontem a Comissão Especial do Impeachment no Senado se reuniu e decidiu um cronograma de trabalho e hoje já tem reunião da Comissão do Impeachment. Vamos conferir na reportagem. A votação dos requerimentos com os nomes dos convidados foi resultado de um acordo entre oposição e governo. Acordo que prevê também um tempo máximo de 2 horas de fala para cada dia. Nesta quinta-feira, os convidados são 2 dos autores da denúncia. A advogada Janaína Pascoal é professora de Direito Penal da USP. Miguel Reale Júnior também é professor na USP. Ele foi ministro da Justiça durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Na sexta-feira, será a vez da defesa, desta vez com 4 representantes. José Eduardo Cardoso, ministro da Advocacia Geral da União, do ministro da Fazenda Nelson Barbosa, da ministra da Agricultura Cátia Abreu e de um representante do Banco do Brasil, instituição que põe em prática o Plano Agrícola, onde teria ocorrido em 2015 a chamada pedalada fiscal. A semana seguinte começa com os convidados da acusação.
Carlos Veloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Conte, professor na USP de Direito Tributário, e Júlio Marcelo de Oliveira, do Tribunal de Contas da União. Foi ele quem identificou as chamadas pedaladas fiscais. Na terça-feira, os convidados são da Defesa. Geraldo Prado é professor de Direito Penal na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ricardo Lodi Ribeiro é professor de Direito Tributário e Financeiro na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E Marcelo Lavener, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Os governistas frisam que a denúncia de impeachment se refere apenas a 6 decretos não numerados e às chamadas pedaladas fiscais. Tudo em 2015. É em cima desse quadro que governo e oposição vão trazer convidados para construir suas versões. Vai ser constrangedor. Nós vamos mostrar que não tem crime. Através dele. Através deles, desses debates. Nas pedaladas, a acusação é sobre o Plano Safra, que é um plano que existe desde 1992, é feito pelo Banco do Brasil, que empresta para agricultor. Agora, eu te pergunto, qual a participação da presidenta? Nenhum. Ela não participa diretamente, não tem uma assinatura. O governo está montando uma estratégia de querer transferir a responsabilidade da presidente da República para os órgãos que foram penalizados ou as instituições que foram penalizadas por terem que arcar com as pedaladas. Essas oitivas são positivas que vão reforçar ainda mais a tese do quanto realmente é aquilo que os juristas chamam de crime continuado. Ou seja, ela praticou este crime com a intenção desde 2012 para chegar a 2014 para se reeleger e depois provocou esse colapso junto à economia brasileira. Bom, voltamos aqui com os deputados do PSDB e do PT, deputado Zé Geraldo. Como é que o senhor avalia esse início da comissão especial no Senado? Hoje tem essa audiência para ouvir os autores da denúncia. Eu acredito que o fato de você ter mais gente de um lado e de outro, você vai possibilitar que a sociedade brasileira possa exatamente descobrir que tudo isso é uma farsa, tudo isso é o terceiro turno das eleições daqueles que perderam no primeiro e no segundo e querem ganhar no tapetão. Portanto, eu acredito que daqui a uns 30 dias nós teremos mais de 50% do povo brasileiro que é contra esse impeachment, que tudo isso é um grande golpe. Deputado Max Filho, sua opinião sobre esse início de trabalho da comissão especial do impeachment no Senado? Olha, a própria presidente Dilma já jogou a toalha, né? Já reconheceu que fica insustentável o seu governo, que tem tempo, tem prazo, abril chegará, de maio não passará. O governo Dilma realmente acabou e pela votação de mais de 2/3 da Câmara dos Deputados, agora com a votação de mais de 50% do Senado Federal, chegará ao fim o governo da presidente Dilma, que cometeu crime de responsabilidade. Claro que esse é um julgamento que vai caber ao Senado Federal. Coube a nós da Câmara dos Deputados o juízo de admissibilidade. Uma vez admitido, o processo foi ao Senado, certamente prezando pelos princípios do contraditório, que nós vamos ver na comissão, pelo princípio da ampla defesa, mas certamente a conclusão do Senado Federal não poderá ser outra que não a do cometimento de crime de responsabilidade e com o consequente apenamento da presidente da República. O deputado Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, vice-líder do PT, obrigada pela entrevista. Cláudia. 9h06 em Brasília. Nós vamos agora ao corredor das comissões conversar com a repórter Carolina Nogueira. Carol, qual é o assunto de agora? Bom dia. Bom dia, Cláudia. A gente começa falando sobre a comissão externa que analisa os desdobramentos lá do desastre ambiental de Mariana. Tem uma audiência pública hoje com a presença de Aloysio Portugal Maia Saliba, que é do Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais, Leonardo Pereira Rezende, que é advogado de alguns dos atingidos pelo desastre de Mariana, Renato Teixeira Brandão, que é diretor de gestão de resíduos da FEAM de Mato Grosso, de Minas Gerais. A gente conversa sobre tudo isso e sobre o acompanhamento dessa comissão com o deputado Sarney Filho. Deputado, o senhor pediu essa audiência, um dos autores para a realização dessa audiência. O que o senhor espera dessa conversa lá hoje? Em que pé estão as investigações sobre esse desastre? Bem, o que se sabe é que esse desastre é um desastre que não acabou. É uma tragédia continuada. Nós ainda estamos vendo que lama está sendo lançada ainda do que sobrou da barragem. Então, primeira coisa que nós queremos saber
qual o grau de toxicidade, qual a quantidade, o que essa lama está contribuindo para impedir que a turbidez da água melhore. Esse é um ponto básico, porque está se vendo a olhos nus que está havendo vazamento ainda, e não é vazamento pequeno, parece uma cachoeira de lama caindo ainda. E já foram feitas análises sobre essa água que está caindo e há contradições. Nós não temos ainda um dado oficial sobre realmente o que está acontecendo. Por outro lado, até agora está havendo muita marola e pouca eficácia no que diz respeito ao tratamento com aqueles que foram atingidos. Criou-se um órgão aí que vai receber, uma fundação, uma ONG, sei lá o quê, que vai receber o dinheiro, que vai se encarregar de fazer a recuperação da bacia, que vai se encarregar de cuidar daqueles que foram atingidos, dando a indenização, incentivando o retorno de seus negócios, mas na realidade esse órgão que foi criado com muita cerimônia no Palácio do Planalto, ele ainda não trouxe nenhum resultado e, pior ainda, ele vai ser gerido pelas próprias empresas, que são as empresas proprietárias da Samarco. Mais ainda, a lei de crimes ambientais ela é muito clara quando ela diz que cabe àquele que cometeu o crime reparar. Então, isso não tem que ser acordado, isso não tem que ser fruto de um termo de ajuste de conduta, é obrigação da Samarco, é obrigação da Vale e da Billiton darem o dinheiro, recuperarem toda a área, o que for possível ser recuperado, porque a gente já sabe que ali foi uma tragédia que talvez não tenha nunca mais uma recuperação completa no que diz respeito à biodiversidade da bacia. Então, a gente tem que continuar com isso, porque o que acontece muito aqui, e também com a imprensa de maneira geral, é que quando está perto do acontecimento, que a opinião pública está mobilizada, todo mundo quer participar, todo mundo noticia, mas depois que passa algum tempo, esses refletores se voltam para outros lugares, ou eles se apagam, e aí começa a ter a dificuldade. Na nossa comissão externa, não. Nós estamos mantendo a chama acesa da justiça e mais, exemplar, para que outros acontecimentos, outras tragédias como essa não possam ocorrer. Nós temos que ver agora a legislação sobre barragem, e nós temos sugestões sobre isso, a legislação sobre código minerário, e nós temos sugestões sobre isso, e atualizar a legislação de multas, porque uma tragédia como essa, a maior multa permitida é de 150 milhões, quer dizer, muito aquém daquilo que merece essa empresa negligente que tirou vidas e que acabou com muitos sonhos e com muitas possibilidades também de emprego, de geração de renda, porque acabou com a atividade pesqueira, acabou com plantio também que usam da água do rio, que usavam da água do Rio Doce, enfim. Foi uma tragédia de proporções inimagináveis que nós não podemos aqui, o Poder Legislativo não pode se omitir de dar sua opinião dura, de dar sua opinião concisa e de fazer com que essas opiniões, o que puder ser transformado em lei, possa ser transformado em lei. O resultado prático da comissão externa, então, é principalmente a proposição de projetos de lei. Tem também investigações que vocês podem pedir a órgãos competentes, punições? Nós estamos pedindo investigações, nós estamos fazendo audiências públicas e tudo isso vai constar no nosso relatório. É lógico que nós não queremos de maneira nenhuma penalizar uma atividade econômica como a mineração, mas nós temos que usar isso como exemplo para aprimorar essa legislação de tal forma que tragédias como essa não possam se repetir. Deputado Sarney Filho, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa audiência para o senhor. Obrigado. Bom dia. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. A CPI dos crimes cibernéticos interrompeu nesta quarta-feira a reunião em que seria votado o relatório final. O motivo foi o início da ordem do dia no plenário. O prazo da comissão para votar o parecer terminaria nesta sexta-feira, mas foi prorrogado para a próxima terça-feira.
A sessão da CPI dos crimes cibernéticos demorou a começar por causa da polêmica em torno de alguns pontos do relatório final. Quando iniciou, vários deputados pediram adiamento da votação, alegando que o texto final só ficou pronto na noite anterior. O relator Esperidião Amin retirou do parecer a sugestão de um projeto de lei. O dispositivo permitiria que os investigadores de um crime virtual tivessem acesso ao endereço IP de um usuário da internet, sem a necessidade da ordem judicial. Mas foram mantidas 6 outras sugestões de projeto de lei. Se forem aprovados, um juiz vai poder determinar ao provedor de conexão o bloqueio de conteúdos ilegais quando o provedor de sites e aplicativos estrangeiros não tiver representante no país. Os provedores vão ter de tirar do ar, sem necessidade de nova decisão judicial, conteúdos ofensivos à honra iguais aos que já tiveram sido proibidos. O relatório também amplia o crime de invasão de computadores e celulares caracterizado na Lei Carolina Dickmann, de 2012. Passa a ser crime o risco de exposição de dados ou de utilização indevida, com ou sem obtenção de vantagem pessoal. A investigação de crimes cibernéticos passa a ser responsabilidade da Polícia Federal em vários casos. O relatório propõe ainda que 10% das receitas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o Fistel, sejam usados para financiar o combate aos crimes cibernéticos e que equipamentos usados repetidamente para cometer crimes fiquem para a União. O Supremo Tribunal Federal suspendeu por 60 dias o julgamento que vai decidir sobre os juros que incidem na cobrança da dívida dos estados com a União. O governo defende que o cálculo seja feito sobre a taxa Selic capitalizada, os chamados juros compostos. Mas os estados reivindicam a correção das dívidas por juros simples. Recentemente, o Supremo concedeu liminares aos estados, garantindo a aplicação dos juros simples e sem a possibilidade de sanções do governo, como o bloqueio a repasses de recursos. No julgamento dessa quarta-feira, o STF manteve as liminares por um prazo de 60 dias, para que União e estados cheguem a um acordo. Faz parte dessa negociação a aprovação do projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso Nacional e que prevê medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal e também estabelece o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal. Essa proposta já está pronta para ser votada no plenário da Câmara. A situação fiscal dos estados e da União precisa de uma repactuação. E acho que nesse período nós podemos fazer uma repactuação que atenda a todos. Não só Santa Catarina e Rio Grande do Sul que estão quebrados, alguns estados quebraram e vêm botar a culpa na União. Portanto, há que se construir um novo pacto federativo. Um pacto federativo que preserve os interesses dos estados, da União e principalmente dos municípios. Abriu um prazo de 60 dias para nós tentarmos fazer com que o projeto de lei complementar 257 passasse a ser um projeto de consenso federativo. A partir dessa decisão, que eu considero muito válida, eu acho que o PLP tem que ser transformado num instrumento de busca do entendimento entre estados, municípios, a União, e acho que a Câmara dos Deputados ganha muito com isso. Ganha status e devemos criar um foro para buscar esse entendimento. 9h15 em Brasília. Vamos voltar ao corredor das comissões para conversar com a repórter Carolina Nogueira, que nos traz informações sobre a CPI FUNAI-INCRA. Carol. Exatamente, Cláudia. Tem uma audiência pública daqui a pouquinho para ouvir o advogado Biratã de Souza Maia. Ele é um advogado acostumado a trabalhar com a causa indigenista e vai trazer informações, então, para a CPI. Quem vai falar um pouco para a gente sobre isso é o autor do requerimento para essa audiência pública, o deputado Valdir Colato, que é do PMDB de Santa Catarina. Deputado, o que a gente vai ouvir desse advogado? Ele é um advogado indigenista? O senhor estava me explicando que ele é indígena, ele mesmo? Realmente ele é um advogado que está trabalhando em Santa Catarina. Ele é do Pará e conhece toda essa questão indígena e vai fazer o depoimento como indígena, como advogado, conhecendo a legislação, o que está acontecendo, e vai mostrar aí aqueles conhecimentos que ele tem das raízes dentro do processo, dentro da questão indígena, como advogado. Aí uma demonstração que os indígenas não devem ficar confinados numa área isolada, mas sim ser cidadão. E ele é um advogado que está trabalhando como advogado e totalmente indígena, e por isso nós queremos ouvir dele, que vive o dia a dia, que sabe o que está acontecendo, para que a gente possa esclarecer alguns assuntos que interessam a CPI.
Expectativa de mais uma audiência com um certo conflito, é uma CPI bem polarizada, né? A CPI já está se encaminhando para o seu término, para o seu fim ou não? Olha, nós estamos pedindo a prorrogação por mais 60 dias, porque realmente muita coisa está acontecendo, muitas denúncias estão vindo, e nós temos que chegar ao final, buscar aí a questão do conflito de terras, que 5 de outubro de 88, quem estava presente que é o dono, e agora aí está uma notícia de um conflito generalizado, a presidente criando novas áreas, isso é uma preocupação muito grande, e nós queremos também então dar uma saída para os indígenas, já que a FUNAI não está atendendo a contento os interesses deles, e também ver os desvios de recursos públicos que nós precisamos levantar, que está chegando toda hora. Então, nós precisamos de tempo e realmente não deu para terminar isso, e muito documento chegando aí, mostrando os problemas que 88 milhões de hectares está na mão dos indígenas, e também na questão dos assentamentos, mais 110 milhões de hectares, e que a gente tem que, então, verificar o que está acontecendo para passar isso a limpo e dar uma política para a questão indígena e os assentamentos e a reforma agrária. E essa é a função da CPI. A CPI pode apontar mudança na legislação? Existe alguma possibilidade de reverter nas demarcações que já foram feitas? Olha, nós estamos aí vendo a justiça reverter muitas questões aí de vícios de laudos antropológicos. Então nós estamos levantando. O que tiver de vício, o que tiver de errado, nós vamos denunciar e precisamos buscar. Se não der administrativamente e os governos não entenderem isso, a justiça vai ter que dar. E vários atos da presidente, decretos, já foi revertido pela Justiça Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. Então isso vai desaguar no Supremo se nós não conseguirmos ter aí uma lei que realmente defina claramente o que é interesse, o que é direito de um e do outro lado. E é isso que nós estamos buscando. Nós temos que resolver esse conflito, que isso não interessa a ninguém, a não ser gente que queira realmente criar aí problema para o Brasil. Deputado Valdir Colato, muito obrigada pela sua participação. Boa audiência para o senhor. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. A Câmara analisa um projeto que altera a Lei Maria da Penha para tornar obrigatória a reeducação para quem comete agressão contra mulheres. A proposta já foi aprovada no Senado. O projeto obriga o juiz a determinar que o agressor de mulheres frequente os centros de proteção e reabilitação. A proposta foi baseada em casos bem-sucedidos de participação de agressores em cursos e encontros que refletem sobre temas como identidade de gênero, machismo e responsabilidade pelos próprios atos. No Distrito Federal, o Núcleo de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica da Subsecretaria de Políticas para Mulheres já recebeu mais de 4.000 homens em 4 anos de existência. Segundo a subsecretária de Políticas para Mulheres, a maioria dos agressores nunca conheceu a realidade fora da violência. Os cursos de reabilitação servem para mostrar a esses homens e às mulheres agredidas que há sim outras formas de resolver conflitos, sem que seja necessário o uso de agressões físicas, verbais ou psicológicas. Ele vai entender que tem outros mecanismos. E qual é o mecanismo? O diálogo, a construção de paz. Porque muitas vezes o que ele quer, Cida, é o que a mulher quer, é paz. Só que ele não entende outra linguagem, porque ele não conhece outra linguagem. Então, eu sou uma apaixonada por esse trabalho, por esse projeto. Porque esses núcleos dão oportunidade a esses homens para também eles reconstruírem a vida deles. E muitas vezes reconstruírem os seus lares que foram destruídos pela violência. Eu acho que toda medida que vem para aprimorar, melhorar a Lei Maria da Penha é muito bem-vinda, né? Mas o que nós precisamos também ver, além da teoria, é essa prática. Onde estão esses centros de reabilitação? Nós precisamos também de ter essas políticas públicas que dê essa condição, porque eu acho que a melhor maneira realmente é de reeducar, é de conscientizar o agressor para que a gente tenha menos agressões à mulher. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril. Neste momento em Brasília, 9h21. A partir de agora, você acompanha ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, a sessão solene em homenagem aos 50 anos do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras.